Elas traz uma exortação ou um elogio. Observamos que das 7 cartas, 5 delas recebem ou conduzem repreensão à igreja que a recebe. E 2 destas 7 cartas, elas levam, tecem elogios à igreja que a recebe. Observamos que das 7 cartas e das 5 que são exortadas, a última carta, a última igreja, que é Laodiceia, é a que é mais duramente repreendida por Jesus. É a igreja que mais recebe repreensão. Observamos se o pastor Samuel, ou eu ali em Gaia, ou a pastora em sua igreja, ou o pastor em sua igreja, em um culto público, um culto aberto como esse, nós chegássemos no púlpito e dissermos que a igreja que está nos ouvindo é miserável, é cega, é pobre, é desgraçada e nua, talvez nós não pregaríamos mais, ou talvez os ouvintes iriam embora tristes e não voltariam mais. Mas o interessante é que Jesus faz isso. Ele manda escrever a carta, ela tem que ser lida, ela tem que ser expressa para a igreja através do anjo da igreja, do líder da igreja. O interessante é que, apesar da repreensão dura que ele traz, ele diz no verso de número 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ele está dizendo que, apesar das duras palavras, elas são para curar, elas são para consertar. Lá na Bahia, de onde eu venho, há um ditado popular que diz que pede galinha não mata pinto. Que no interior, que lá no Brasil, talvez ouvi esse ditado alguma vez, né? Minha avó criava galinhas no quintal de casa, e as galinhas, quando os pintinhos estão desobedientes, querendo fugir do raio de ação dela, ela pisa no pinto, né? Mas o interessante é que o pinto não morre, mas aprende a lição: ou obedece a mamãe, ou vai cair no couro de novo. E a palavra de Deus tem esse poder. Ela nos bate para curar e não para ferir. Ele nos exorta para nos levantar e não para nos derribar. E esse é o poder da palavra de Deus. Então observamos que esta carta última que lemos, ela é muito severa. E é interessante notarmos também que a Bíblia diz no Apocalipse que Jesus, ele é aquele que anda no meio dos castiçais de ouro, dos candelabros de ouro. O candelabro áureo ou candelabro de ouro recebe o nome de menorá, e o seu conjunto de menorotes. São candeeiros com 7 lâmpadas cada um deles. Então Jesus, ele anda em meio aos 7 candelabros, em meio às 7 igrejas, porque cada candelabro desse representa uma igreja. Observamos que esse candelabro que Jesus está andando aqui no Apocalipse, ele é o mesmo candelabro que estava localizado no lugar santo, lá no tabernáculo, no deserto, e posteriormente também no templo de Salomão. Quando o sacerdote entrava no lugar santo, à sua direita estava a mesa da proposição dos pães asmos, ou dos pães da face. À esquerda estava a menorá, o candelabro áureo, com cerca de 1 metro de altura, de ouro maciço, com 7 braços, um central e 6, 3 à esquerda, 3 à direita e um central. E esta menorá tem 7 lâmpadas que deveriam estar acesas continuamente dentro do tabernáculo. E a Bíblia diz que essas lâmpadas, se olharmos no capítulo 4, o verso de número 4, vai dizer que essas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus.
Então observamos que se cada menorá, se cada candelabro, ela representa a igreja, e cada lâmpada dentro da menorá representa um Espírito de Deus, e as 7 lâmpadas são 7 Espíritos. Isso quer dizer que se Jesus está caminhando entre as menorás, entre as lâmpadas, entre as igrejas, ele deveria encontrar nessas igrejas a presença dos 7 Espíritos de Deus. O interessante também notarmos é que ele está caminhando entre 7 candelabros. Se cada candelabro tem 7 lâmpadas, e nós multiplicarmos 7 vezes 7, teremos 7 candelabros com um total de 49 lâmpadas. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Observamos que as 7 igrejas falam das 7 fases da igreja de Cristo sobre a terra. E a última igreja fala da última fase dela sobre a terra, antes de uma renovação, antes de um novo tempo. O interessante é que quando nós observamos que 7 menorás perfazem 49 lâmpadas, vamos perceber de forma bem sutil que 49 dias eram contados até a festa de Shavuot, ou festa dos tabernáculos, como chamamos, ou quando está na nossa em Atos dos Apóstolos, festa dos Pentecostes. Observamos que a festa de Shavuot contava-se 49 dias, e no 50º a festa acontecia, e ela representava a renovação, um novo tempo. Não é à toa que depois de 49 dias o Espírito Santo desce sobre os discípulos em Atos capítulo 2 e escreve uma nova história para eles. Um novo tempo começa. Observamos também que no jubileu, que o Antigo Testamento determina que a cada 50 anos o jubileu deveria ser comemorado, e no jubileu, quando completava 50 anos, as terras que foram vendidas para pagar dívidas, porque os seus donos não tinham dinheiro para pagar, então davam a terra para pagar a dívida. No jubileu, a terra voltava para a sua propriedade novamente. Os escravos todos eram fouros, livres, e voltavam para suas casas. Os escravos hebreus ou judeus que estavam fora da sua terra, em escravidão para pagar a dívida, eles voltavam para a sua terra. Isso quer dizer que no jubileu um novo tempo começa, uma nova fase começa, depois de 49 anos. Isso quer dizer que se temos 7 cartas, 7 igrejas, a última carta, a última igreja é a última fase da igreja na terra, antes do arrebatamento, antes de Cristo voltar, antes do milênio. Isso é muito importante para você entender isto. Eles estão no meio das 7 igrejas, 7 fases, 7 etapas, e esta é a última etapa da igreja sobre a face da terra, que é a igreja de Laodiceia. Isso é muito importante para que você entenda. Isaías capítulo 11, versículo 2 vai nos dizer quais são os 7 Espíritos de Deus. Isaías 11, 2 diz que sobre o Messias, que sobre Jesus repousaria, primeiro, o Espírito do Senhor; segundo, de sabedoria; terceiro, de entendimento; quarto, de conselho; quinto, de fortaleza; sexto, de conhecimento; sétimo, de temor do Senhor. São 7 Espíritos que devem estar na igreja, que devem estar agindo na igreja. E quando Cristo passeia no meio dos candelabros, pastor Samuel, ele está fazendo uma inspeção.
Observe que primeiro ele passeia nos candelabros, depois dita as cartas. Ele passeia nas igrejas e depois manda que João escreva, porque ao passar por cada igreja, se temos 7 lâmpadas, se temos 7 igrejas, isso quer dizer que cada igreja deveria possuir o Espírito que a ela está relacionada. Quando ele passa por ela, ele percebe que das 7 lâmpadas, das 7 igrejas, só 2 possuíam o Espírito que a ela estava relacionado. Vou explicar melhor, para que você entenda. Escute o que eu vou dizer. Vamos fazer aqui uma breve ilustração, porque o tempo não nos permite muita lei, mas vai abrir, vai dar luz na tua mente para você entender o resto. Cada Espírito de Isaías 11:2 está diretamente ligado a cada igreja. Cada Espírito de Isaías 11:2 está diretamente relacionado à igreja que recebe a sua carta. Isso quer dizer que o primeiro Espírito do Senhor está ligado com a primeira igreja, Éfeso. O segundo Espírito que é de sabedoria está ligado à segunda igreja, Esmirna. O terceiro Espírito, que é de entendimento, está ligado à terceira igreja. O quarto Espírito, que é de conselho, está ligado à quarta igreja. O quinto, à quinta igreja. O sexto, à sexta igreja. O sétimo, à sétima igreja. Vou lhe dar um exemplo. Se você tem sua Bíblia aberta, leia comigo o capítulo 2, versículo de número 8 e 9. Um exemplo, talvez 2, para você entender melhor. Escute isso. Ao anjo, capítulo 2, versículo 8, ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Olha que interessante. Ele está passeando em Esmirna, e ele disse: Esmirna, andei no meio de ti, e percebi que você está em tribulação. Conheço as tuas provações. Sei que tu és pobre, mas tu és rica. Escute isso para você entender. Quem não ouve diz amém? O segundo Espírito de Isaías 11:2 é de sabedoria. A segunda igreja de Esmirna. Para você entender por que é que Esmirna é elogiada, vamos entender o que a Bíblia diz sobre riqueza. Esmirna é pobre materialmente. Esmirna é uma igreja simples. Mas é um termo comum que nós entendemos. É uma igreja humilde, embora a humildade não tenha a ver com dinheiro, mas vamos usar esse termo. É a igreja pobre. Jesus olha para ela e diz: você é pobre, mas você é rica. Parece uma coisa antagônica: pobreza e riqueza. Se ela é pobre materialmente, mas é rica para Jesus, devemos entender o que é riqueza na Bíblia. O que é riqueza para Deus? Riqueza para Deus não é dinheiro, não é prata, não é ouro, não é dólar, não é euro, não é libra. Riqueza para Deus não é real, não é carro importado, não é posição financeira. Riqueza para Deus está melhor expressa em Provérbios 8, onde clama a sabedoria. Provérbios 8:15 a seguir, a sabedoria clama dizendo: por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Sim, por mim governam os comandantes da terra, e por mim estabelecem o juízo. Aí ele diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo, riquezas duráveis e de justiça. Melhor é a minha novidade do que o ouro refinado e do que a prata escolhida. Melhor é meu fruto, e eu dou àqueles que me amam riquezas duráveis e bens de justiça. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Jesus na igreja. Aleluia! Oh,
sabedoria. Esmirna é elogiada porque possui o seu espírito, possui sabedoria. E que está entendendo, diga amém. É a segunda igreja que é elogiada. O interessante é que a quinta igreja é a igreja que estava em Pérgamo, ou melhor, Sardes. Sardes é a quinta igreja. O quinto espírito de Isaías 11:2 é fortaleza. Escute, fortaleza. Sardes é repreendida, e a palavra para Sardes no capítulo 3 versículo 2 é: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras, não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora em que virei a ti. Escute, quinto espírito, fortaleza. O que é fortaleza? É uma edificação onde as sentinelas vigiam para que o inimigo não entre na cidade e não mate os seus moradores. Jesus está dizendo: andei em você, Sardes, e não há espírito de fortaleza, pois o inimigo entrou, já matou muitos, mas há alguns ainda que estão para morrer. Então seja vigilante, ou seja, volte a estar na torre de vigia, volte a proteger a fortaleza, porque se você não fizer, até eu virei como um ladrão. Você não saberá que eu entrei, não verá eu entrar, porque não tem sentinela, não tem vigia, não tem fortaleza, não tem porta, não tem muralha. Eu vou entrar como um ladrão e eu farei justiça dentro de ti mesmo. Isso é muito forte, irmão. Se você ler cada igreja e analisar pelo Espírito de Deus, você vai entender que cada uma delas está diretamente relacionada. Mas o que me chama mais a atenção é que o sétimo espírito de Isaías 11:2 ele pegou. E se na Odisseia é o último estado da igreja, que é o que estamos vivendo, quer dizer que a igreja de Cristo está sem temor. Isso é muito sério. E olha que coisa interessante: das 7 igrejas, a segunda, digo comigo, segunda e sexta. Então ninguém falou, ou quer dizer, poucos falaram. De novo, segunda e sexta igrejas foram louvadas. Segunda igreja, Esmirna. Sexta,
sagrado. Na nossa língua é o YHVH, chamamos-se Yahvé, Javé, Jeová e assim vai. 4 consoantes. Lembre, o hebraico antigo até o século VI depois de Cristo não tinha vogais, eram só consoantes. YH, VH. Em língua mãe é o Iod, V, Iod, Re, Vá, Re. Iod é que vale ao Y, Re é que vale ao H, Vav é que vale ao V, e Re novamente é que vale ao H, YH, VH. Para encontrarmos o número de um nome na Bíblia, temos que recorrer a uma ciência hebraica chamada gematria, ou numerologia bíblica. Alguns deturparam e colocaram cabala bíblica, não tem nada a ver. É gematria, ok? Escute bem. Cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um número. Por exemplo, Iod, que é o Y, vale 10. Re vale 5. Vav vale 6. E Re vale 5. Vamos somar 10 mais 5, 15, mais 6, mais 5, 26. Para encontrar o número, a raiz do número de um nome, temos que, se o número der a mais acima de 9 ou uma dezena, temos que somar os dois algarismos. Porque tem que ser uma raiz só, não pode ser 10, tem 9,1, tem 9,2, ou é 1, 2, 3 até 9. Ou se for 10 somas, se fosse 10 somaria 1 mais 0, daria 1. Se fosse 12 somaria 1 mais 2, daria 3. Como é 26, temos que somar 2 mais 6, que é igual a 8 é o número de Deus. Você entendeu? Percebeu que é 2 e 6? Percebeu que o número de Deus é 2 e 6? Percebeu que as duas igrejas louvadas é a segunda e a sexta? Percebeu que elas possuem sabedoria e conhecimento? Porque são os Espíritos de Isaías 11:2, o segundo é sabedoria, o sexto é conhecimento. A Bíblia por si mesma se explica. Provérbios 3:13. Bem-aventurado é o homem que encontra sabedoria e aquele que adquire conhecimento. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Romanos 11:33, Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Estar pleno em Deus não é ter unção somente. Estar pleno em Deus, ou agradar a Deus, ou receber o elogio de Deus, não é ter poder somente, é acima de tudo ter sabedoria e conhecimento de Deus. Glória a Deus. E é exatamente por isso que elas são louvadas. 2 e 6. Porque a Bíblia ela é perfeita. Nós é que somos negligentes em conhecê-la. Mas escute o que eu vou dizer hoje. As 5 igrejas repreendidas estão diretamente ligadas também às 5 virgens loucas de Mateus 25. Lembra das 5 virgens loucas? Lembra que 5 das 10 eram prudentes? Lembra que 5 entraram para as loucas, mas 5 loucas ficaram de fora? Algumas traduções das nossas Bíblias mudaram a palavra louca por nécias ou insensatas. E se a sua tradução diz nécias ou insensatas, eu queria que você fizesse um risco em cima desse nome e colocasse loucas, porque algumas palavras mudadas podem comprometer o entendimento da verdade. Vou explicar por quê. O que é uma pessoa nécia? Uma pessoa dessa é uma pessoa que não tem muito entendimento, tem dificuldade de ver as verdades. A palavra nécia está muito bem aplicada em Lucas 24, quando Jesus, a caminho de Emaús com 2 discípulos, diz: ó nécios e tardios de coração, para enxergar tudo quanto acerca de mim está escrito na Escritura. Ali é nécios.
está certo. Mas em Mateus 25 não, porque elas não eram nécias, nem insensatas, elas eram loucas. E por que ficaram de fora quando chegaram nas bodas? Porque não tinham azeite? Pode até ter a ver, mas não é esse o fato. O fato está na palavra loucas, porque lá em Deuteronômio 22, 21, a Bíblia diz que quando um homem casava-se com uma mulher, ela tinha que ser virgem. No dia da noite de núpcias, ela ponia um lençol, uma roupa íntima, e o sangramento do ímã na primeira penetração iria manchar a roupa. Ela entregaria ao seu pai por 30 dias para guardá-la em sua posse. Era uma garantia, uma segurança para ela e também para o marido. Quando o esposo, isso está em Deuteronômio 22, vai deitar-se mesmo para ela, e ele vai no dia seguinte, procura o pai da moça e diz: ei, casei com tua filha, mas não encontrei virgem. A Bíblia diz que o ritual é chamar os 12 anciãos do sinédrio, responsáveis pelas leis morais do povo, da tribo, da nação, vão até a porta da cidade, reúne a filha, reúne o marido, reúne os anciãos, e se o pai da moça tiver um pano de prova com a marca do sangue, ele vai expressar, vai demonstrar, vai expor e vai dizer assim: olha aqui a prova da virgindade da minha filha, e este homem defamou uma virgem de Israel. Aí a Bíblia diz que ele é multado em 100 ciclos de prata, uma multa caríssima, e poderia ser açoitado perante o povo, porque defamou uma virgem de Israel. Agora, se não encontrou por segundo dia prova, aí ela estava enrascada. Saiu da porta da cidade, iam em ritual para a porta da casa do pai, onde ela morava antes de casar. O pai entra em casa e fecha a porta, é ritual. Ela é colocada perante a porta da casa do pai, de frente para a porta, e tinha um escape. Bater na porta desesperadamente, dizer: abre a porta, abra a minha porta. O pai sabia que ela era, porque era o ritual todo determinado. Se o pai abrisse a porta, ela entraria em casa, ninguém poderia apedrejá-la, ninguém poderia matá-la. Entretanto, toda aquela família era extirpada de Israel, seus nomes apagados das tribos, seus nomes excluídos da nação, nunca mais iriam ao templo, nunca mais adorariam o Senhor, porque o pai deu mais valor ao pecado da filha do que a honra do nome do Deus de Israel. Mas o pai não abria a porta. Sabe o que acontecia? Deuteronômio 22, ela era apedrejada até a morte na porta da casa do pai, porque o sangue dela derramado limparia a honra da casa. E o texto diz: porque fez loucura em Israel, prostituindo-se, estando na casa de seu pai. Vigilou não é nécia, vigilou não é imprudente, não é insensata, é louca, porque estava se prostituindo na casa de seu pai, aguardando o noivo, deitou-se com outro homem. Você está entendendo isso? Amém. Sim. Elas bateram na porta e não abriu, não é porque não tinha azeite, não, porque elas foram para achar e voltaram, é porque elas eram loucas, eram prostitutas se fazendo passar por virgens. Engraçado que as virgens prudentes não sabiam que elas eram loucas, mas Jesus sabia. Olha aí.